Olá para você que acompanha o Portal Zona 10. Eu estou neste momento com o Mano Gil. Ele que participou ativamente com o resgate às vítimas naquele acidente trágico que marcou a história de União dos Palmares no último domingo na Serra da Barriga. Mano Gil, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e eu quero que você comece falando para a gente como foi o seu domingo até você chegar no local do acidente. Foi um domingo onde eu sempre tenho vontade de ir para a serra e nesse domingo eu não estava com vontade de ir para a serra. Subi lá porque eu já tinha um compromisso marcado com a turma do Gabriel, que era praticamente 6 a 7 turistas. Eu subi lá de meio dia, fiquei esperando, até não levei nem o meu material para vender, porque meu pensamento era terminar o passeio logo e descer para casa. Aí pedi para meu menino vir buscar o meu material para poder vender lá, que é os cachixis, os berimbais, os meus artesanatos. Ficamos lá, deu 2 horas, 2 horas e meia, e aí alguém subiu lá e falou que o ônibus tinha tombado. Eu fui lá olhar, pensando que o ônibus estava na barreira. Mas quando eu cheguei lá, me deparei com aquela cena aterrorizante, né? No momento eu entrei em choque. Comecei a chorar, voltei para saber se tinha alguém dos meus meninos no ônibus. Pedi até para meu menino ligar para cá para baixo para ver quem era que estava no ônibus. Graças a Deus não tinha ninguém da minha família dentro do ônibus. Como você define aquele cenário que você presenciou? Um cenário de guerra. Ali é uma coisa que eu nunca vi na minha vida e se depender de mim, nunca mais eu vou ver. Porque quando eu cheguei lá junto com os moradores, era muita criança chorando, gritando, muita gente pedindo socorro. E a gente tinha que escolher quem ia socorrer primeiro e sem equipamento. Então você chegou logo no início, né? Da hora que provavelmente aconteceu o acidente até a hora que você chegou lá, quanto tempo? Foi perto, é perto. Não demorou nem 12 minutos para me chegar lá de moto. Né? Inclusive, quando desceu os moradores, eu já desci junto com eles para ver o que era que tinha ocorrido. E quando ele chegou lá, muitos voltaram para pegar a corda, né? Depois chegou uma viatura do bombeiro, onde a gente já começou a dar esse suporte no resgate. Mano Gil, o que você acredita que aconteceu com aquele ônibus naquela tarde? É uma fatalidade. Ali só as pessoas que sobreviveram vai poder explicar de fato o que aconteceu. Porque é um lugar sem perigo, onde ele parou, um lugar sem perigo. Mas infelizmente aconteceu, essa tragédia aconteceu. Você falou que define aquela situação como um cenário de guerra. E em um cenário de guerra, geralmente tem alguma cena que choca mais, que fica na memória por bastante tempo. E qual foi a cena que mais te chocou naquela tarde? A cena que chocou é que tinha lá um espaço com praticamente entre 6 a 8 pessoas mortas juntas, num local só. Aquilo ali, quando eu vi, eu entrei em choque, comecei a chorar, mas Deus não deu força para que a gente pudesse resgatar as pessoas que estavam precisando de ajuda no momento. E de que forma você conseguiu ajudar aquelas pessoas? Foi possível ver em alguns vídeos o uso de cordas, né? Então, conta pra gente, com detalhes, como que ocorreu esse resgate. O resgate vem através dessas cordas que os moradores imediatamente trouxeram aquelas cordas e foi a principal ferramenta para a gente salvar aquelas pessoas, porque a gente era puxado pelas cordas e as crianças colocadas na cacunda da gente, onde a gente subia sendo puxado pelos voluntários que estavam puxando a gente para fazer o socorro dessas vítimas. Você consegue calcular, em média, quantas crianças estavam ali naquele momento, quando você se deparou com aquela cena? Tinha muita, a gente tirou muita criança por cima, né, porque o acesso por baixo estava muito difícil, foi necessário uma máquina para fazer a trilha para poder chegar o mais próximo possível do ônibus, que anda praticamente ainda uns 500 metros para poder chegar no ônibus. E o que a gente pôde fazer pelas crianças, a gente socorreu primeiro as crianças que estavam em pânico. A gente trouxe muita criança, praticamente quase umas 20 pessoas por cima, pelas aquelas cordas. Qual foi o resgate mais difícil daquela tarde para você? O resgate mais difícil foi da grávida, da menina que sobreviveu, que deu à luz
no hospital, não lembro o nome dela, mas o mais complicado foi isso aí, porque demorou muito, até pelo fato dela estar desesperada e chorando muito, perdendo as forças, e a gente tinha que vir conforme as condições dela, porque a gente trouxe ela de joelho, caminhando de joelho. O que ela falava para você nesse momento? Ela falava que queria viver e que a gente tirasse ela dali, porque ela não queria morrer naquele local. E estava pedindo, pelo amor de Deus, para a gente tirar ela de lá. Entre os sobreviventes, o que você mais ouvia dessas pessoas? Agradecer a Deus pelo milagre ocorrido. Principalmente numa criancinha, quando a gente coloca ela lá no topo da ladeira, no local do acidente, que ela já vem com um terço na mão, pedindo e orando para Deus, livrar ela dali. Quando ela chega num ponto que ela pôde se sentar, respirar, ela agradece a Deus, gritando, pedindo para Deus e agradecendo porque foi salva naquele momento. A gente viu e foi uma cena impressionante o esforço conjunto das equipes de resgate, do governo de Alagoas, de municípios vizinhos, de moradores, de capoeiristas. Como você define aquele momento? O que você achou daquele esforço conjunto? Como você viu esse momento de resgate? O momento de solidariedade. Estava acontecendo também um evento lá de um grupo de capoeira, onde eles pararam, puderam dar suporte a gente, onde a gente socorreu mais pessoas com mais rapidez. E gratidão a eles que pararam para poder ajudar a gente também. Então, Deus moveu essas pessoas para que entrasse também dentro da mata para poder ajudar as pessoas no resgate, onde voluntários também com carro, sem ter as ambulâncias subindo e descendo, as pessoas também com seus veículos próprios, puderam dar esse suporte na logística de trazer as pessoas acidentadas lá na serra para o hospital. Antes da equipe de resgate chegar, dos bombeiros, né, lá estavam os capoeiristas, né, que faz parte do seu trabalho. Então, como é que foi, Gidaldo, esse momento? Um momento que a gente pôde unir as forças, né? Unir forças para que a gente pudesse socorrer aquelas pessoas que estavam lá, principalmente as crianças. Quando ela viu a gente, parece que chegou uma luz para eles, e com o suporte também das cordas, capoeiristas que são de Maceió, né? Junto com os moradores lá do Platô da Serra, alguns guardas da Fundação Cultural Palmares que conhecem o território, a gente pôde fazer esse trabalho em conjunto. Depois do momento do resgate na Serra, você chegou aí até o Hospital Regional da Mata, né? E aí o cenário já era outro. E o que você presenciou ao chegar no hospital? Ao chegar no hospital, a gente se depara com a situação de ter acabado uma guerra e onde lá tinha muitas pessoas feridas. E eu tive o prazer de ver lá as crianças que eu consegui tirar, 4 criancinhas. Quando eu cheguei lá, na sala onde ela estava, elas me reconheceram, a gente se abraçou. Depois eu fui olhar um capoeirista, que ele está acidentado. Infelizmente, ele perdeu a mãe, né, nesse acidente, e outros familiares, não me lembro, que é o Rafael, também é professor da Rede Municipal de Ensino, onde também a esposa dele está lá no hospital também acidentada. E como é que está agora a sua mente, depois de ter presenciado e vivido tudo isso? Eu nem estou nem me reconhecendo, porque em nenhum momento eu senti aquele abalo de dizer eu vou desabar agora, vou chorar. Às vezes a gente, quando fecha os olhos, sente aquele barulho das pessoas gritando por socorro, vendo aquela bagaceira toda do espaço, aquela destruição que o ônibus saiu fazendo dentro da mata. Quando a notícia chegou até você, imediatamente você imaginou a proporção da tragédia ou você só teve ideia da dimensão ao chegar lá? Eu só vim perceber e dar conta do tamanho da tragédia 4 horas da tarde, quando as forças já estavam acabando. Quanto mais a gente tirava a gente, aparecia pessoas para a gente socorrer lá embaixo. Lembrando que quem chegou lá primeiro foram os moradores junto comigo. Eles conhecem o local. E eles tiraram as primeiras vítimas. Depois que eu cheguei, a gente foi resgatando com mais pessoas. Aí chegou 2 bombeiros. Só tinha 2 bombeiros no local e uma prancha.
A prancha, a gente colocou as pessoas de perna quebrada. E as crianças, a gente já foi... Enquanto os bombeiros estavam resgatando um com mais gravidade, a gente estava trazendo as crianças que poderia ser colocado nas nossas costas e ser puxado pelas cordas. Foram 2 cordas. Uma ficou com o bombeiro, uma ficou com a gente. Você que conhece bastante o local, você trabalha na serra toda semana, você conhece bem o trajeto. Quando você presenciou ali aquele local que o ônibus caiu, aquele penhasco, qual foi a sensação? A sensação que não tem ninguém vivo. Porque as pessoas que viveram realmente é um milagre de Deus. São quase 500 metros de queda livre. E é tudo pedra. Ali tem buracos que a gente não conhece, ali não é um canto acessível, porque, vamos até falar aqui, depois da destruição do quilômetro dos Palmares, há 330 anos atrás, ninguém tem acesso ali. Ninguém tem acesso. Ali é mata fechada. Ali ninguém sabe o que é que tem lá. E a gente entrou ali também meio à escuridão, sem saber qual era o espaço, sem saber onde a gente estava pisando. As árvores quebradas foi o principal ponto de apoio para que a gente pudesse caminhar por cima delas com as pranchas para trazer as vítimas que estavam gravemente feridas, e as outras a gente trouxe na cacunda, com o apoio das pessoas que vinham dando esse suporte para aquela vítima não poder cair das nossas costas. Quem já estava lá em cima na serra e quando ficou sabendo do ocorrido, essas pessoas desceram para ajudar também? Como é que houve essa comunicação? A comunicação foi rápida, né? De início a gente pensou que foi uma coisa leve, mas quando foi tomando proporção da dimensão do acidente, as pessoas foram vindo, foram chegando, o socorro ficou mais rápido, onde a gente pôde socorrer a maioria das pessoas que estavam vivas por cima da serra e algumas por baixo da mata onde estava localizado o ônibus. Você mencionou aqui para a gente o uso de cordas no momento do resgate. E quando acabou esse auxílio, como é que ficou o resgate? Ficou um pouco complicado, porque a corda não era um tamanho que desse até chegar lá no ônibus. Mas de início ela foi bastante um suporte que a gente pudesse resgatar as pessoas na primeira queda do ônibus, né? Não chegou lá embaixo porque a gente também não tinha condições. Mesmo se a corda chegasse lá perto do ônibus, não tinha como subir aquele penhasco para trazer as pessoas. A única solução era ser por baixo, onde o ônibus ficou, dando suporte para a estrada, para sair lá na Pedra de Zubim, que é o restaurante que fica nas proximidades ali da localidade. No momento do resgate, nós chegamos a ver você descalço, bastante empenhado em ajudar aquelas pessoas. Em algum momento você sentiu medo de se machucar também? A gente nem pensa que vai se machucar. A força é tão grande de querer ajudar que a gente não dá conta também do perigo que está correndo. Por incrível que pareça, quem estava descalço estava tendo mais mobilidade de caminhar no espaço, porque o capim estava solto, as madeiras estavam soltas. E o pessoal que estava de bota, eles escorregavam muito, porque os capim ficou solto. E a gente descalço poderia cravar os dedos na terra para sair subindo com a vítima até chegar no ponto de apoio. Mano Gil, muito obrigada pelas suas informações. A sua atuação naquele momento foi muito importante para aquelas pessoas. Tenho certeza que as pessoas que foram ajudadas por você nunca mais vão esquecer. E para você que nos acompanhou, muito obrigada também pela sua atenção.